Vamos lá, minha gente, que agora já estamos gravando, é isso? Está sendo gravado. Isso, que maravilha. Um cogu com as rosas de quintal, viu, minha gente? Um cheiro aqui. E aí, aqui eu tô deixando, fiz uma reza, tal, tô deixando que ainda carregar um pouco essa alquimia, ele se juntar, para depois tacar no mel. Taca-lhe mel, depois meter no mel que já tá ali, só vou completar, entendeu, minha gente? Aí a gente vai completando a magia não para, só completa, só multiplica, nunca acaba nada. Eu até fico pensando nesses negócios de, encerrou, vamos encerrar o trabalho que a gente tem. A gente não, né? Porque eu não tenho mais isso, mas é uma desconstrução, às vezes, nos lugares que eu chego, que as pessoas ficam nessa apreensão de tipo, cadê? Permitir. É a Sônia. De tipo, nossa, precisa encerrar o trabalho, né? Dizer que os trabalhos estão encerrados, o trabalho está encerrado, fechar o tal do campo. Né, Sônia? Bem-vinda. Fechar o campo. Esse negócio de fechar o campo. Acabar, não. Acabou o trabalho, fecha o campo. Sendo que o campo, o trabalho começa depois do ritual. Aí que vai abrir. Para que a gente faz a cerimônia um fim de semana, um dia, 3 horas, 2 horas, 1 hora que seja, né? Para abrir. Não, a gente já tem que abrir e fechar toda hora, tudo na vida, né? Abrir, fechei a geladeira. O campo. É o campo, vou chegar. Fazer academia, fecha o campo de academia. Gente, fecha o campo da padaria, fecha o campo. Está tudo aberto, não tem nem como a gente fechar nada, porque é depois que começa. E o cogumelo, ele mostra muito essa historinha, porque às vezes você esquece dele. Você fala, aí ele vem com uma força assim, você fala, nossa, aí você lembra. Putz, o melzinho mágico, nossa, tintura, nossa, aquele pedacinho que eu comi. Quem nunca? Alguém tem alguma experiência aqui com cogumelo que quer compartilhar? Olha, a Angela Natália chegou. Oi, Alguém? Jana, boa noite. Oi, Angela, boa noite. Quer falar, Janira, sobre alguma experiência com os cogu? Eu tenho pouca experiência. Sozinha aqui na minha residência, tomei, mas eu jamais vou esquecer da primeira miração, porque eu vi logo um dragão, mas era um dragão muito com espectro assim da força feminina. Era uma dragão. Eu vi aqui no meu jardim, estava com duas amigas e foi fantástico. Depois eu passei a tomar microdosagens, mas faz um bom tempo, Jana, e eu estou querendo aprender com você, né? Consagrar dessa forma, com a bênção das Três Marias, Sim. conforme a deusa permitir esse ano ainda. Esse ano, esse semestre. Porque, assim, assim que eu lançar esse PDF, assim, né? Esse PDF, eu vou abrir essa jornada de 7 dias com a bênção das Três Marias. Gente, vai ser lindo. E aí a gente vai ter um tempinho para a gente se organizar. Quem não tiver a medicina, compra que eu mando e te dá um jeito. Ou a gente faz, cada uma faz. A ideia é cada uma fazer a sua mesmo. A gente está aqui junto para isso, né? Porque tem o rezo de cada uma. Eu, por exemplo, eu adoro experimentar a medicina das mães, né? Do rezo, da reza de cada uma, né? Nossa, eu experimento mesmo quando eu sinto assim, né? Ai, olha esse melzinho, teve uma guardiã que botou o melzinho, que botou pedacinho de cacau. Olha que incrível isso.
Ela botou o mel mágico com rosa, que é toda devota da Madalena também, a Marcele Rodarte, lá de Belo Horizonte. E aí ela botou o cogumelo, botou as rosas, o mel e colocou pedacinho de cacau picado, bem que nem o cogumelo, né? Pedacinho. E ainda meteu um limão, porque o cogumelo, ele ativa com o limão, né? Ele dá uma ativada com o limão, cítrico. Então, o que acontece é que, imagina, ficou um xarope. E aí ela botou o cacau e o cogu junto no mel com esse limão. Só faltou a cannabis, né? Que daria para colocar, no caso, um melzinho, que aí depois eu fiz isso, né? Eu coloquei a cannabis descarboxilada, ou o melzinho não, o óleo dela, né? O óleo de cannabis, mistura ali no mel, e fica o mel da bênção das Três Marias, né? Jana, eu Oi. tive, eu tive uma experiência aqui de 3 rapazes, foram com homens, né? Que confiaram em mim para eu fazer uma consagração de cogumelo com eles. Era um médico, um policial, que é das medicinas, consagrou a primeira vez na minha casa, e um nutricionista, mas esse foi que me deu trabalho. Olha Eu as não Três tinha Marias. Os Três experiência, Marios. os 3 marios. O rapaz, ele era bem bombado, malhado, começou a implicar com o médico, só que ele tomou 5 gramas de cogumelo e botou muito limão. E Hum, ele ficou pilhado com os outros dois. E aí veio até meu caboclo. Eu tomei uma micro da microdose, eu tomei 1/4 de 1 grama, e eu entrei numa força com o povo da nave, que eu consegui sustentar toda a história. sim. E a gente ia fazer a fogueira, choveu muito, e Yansan saiu com os ventos dela aqui. Eu comecei a acender velas na varanda da casa. Eu com esses 3 homens. Meu Deus, que loucura foi essa que eu aceitei? Sim. Mas foi maravilhosa a experiência, porque É. eu sustentei, né? E consegui, com a força mesmo, chamei minhas caboclas e segurei esse rapaz, porque ele não queria deixar o outro tocar o violão. Eita. E, e eu não abri, não fechei nada, me lembrando do que você Sim. falou, porque realmente onde a gente vai, as pessoas dizem, vamos fechar aqui, não tinha o que fechar, sabe? Só tinha que finalizar a história com um pouco de rezo, que era o que a gente estava tentando fazer, e até nisso foi difícil, mas a experiência valeu, né? Sim. Então eu preciso me Experiência. preparar melhor, É com o porque a gente está desafio. dando o nosso melhor mesmo, né? A gente tá, e se chega, né? Chegou essa demanda para você, e você falou, beleza. Se chegou, né? Eu também tenho essa coisa, mas a gente tem que aprender a falar não. Olha, meu irmão, não sei, porque eu nunca me adentrei nessa medicina, eu conheço pouco dela, né? Eu posso fazer isso com a ayahuasca, eu posso fazer isso, né? E realmente, esses lugares que a gente entra, eu já entrei em vários desses, assim, né? Então, você vai aprendendo hoje a dizer não. Não vai dar, amor. Olha, não vai dar. Agora não vai dar. Aprendi Coisa já. simples assim. Você pode me dar um sopro? Agora não. Agora não vai dar, não. Saber falar assim, sabe? Tem momentos que é isso, né? E isso é a gente se respeitar e respeitar o próximo também. Porque se eu me respeito, eu respeito o outro. Eu não estou apta nesse momento a fazer, né? E o cogumelo, ele traz esse lugar de você mesmo, você vê, você foi guardiã, né? E sustentou com as caboclas, porque ele traz isso. Ele chega ali, ó, e quando você vê, já tá, não tem como sair, aí é só rezar mesmo, cantar para subir, que vai passar. Vai passar, né? E é muito interessante, porque o cogumelo também,
na questão do tabaco, da Santa Maria, por exemplo, né, do rapé. Fica tão diferente tudo, a percepção, né, de tomar um rapé, de pitar um cachimbo. O cogumelo, na força dele, né, um pouco mais na força dele só, ele traz outra percepção. Agora, na benção das Três Marias, parece que ele traz toda essa disposição, porque a microdose, né, o cacau ativa ele, e aí ele traz essa disposição para a gente, e essa liberação da alegria mesmo, né, junto com a Santa Maria, ele vira uma benção mesmo, da gente ir para o nosso também dia a dia, com uma certa leveza, né, e clareza, principalmente nos pensamentos e nas palavras. É muito claro, e essa flecha certeira, sem dúvida, né? Tipo, foi isso que eu entendi, mas foi isso que você falou. Olha o que você falou para mim, né? Ah, mas não era isso, então. Então, veja bem o que era e o que não era, né? Aí essas coisas ele traz uma clareza de você, porque as pessoas entendem o que elas querem entender, essa coisa da comunicação, porque o micélio, essa conexão micelar, é a conexão da comunicação, é a rede, né? A rede da ciência, da consciência. Então, vamos continuar lendo aqui. Como que a gente compartilha a tela? Aqui, achei. Compartilha. Selecione um. Aqui. Partilhar. Nossa, esse Google Meet é bem mais legal, né? Olha, Ele tem bastante função. melhor. Isso, já Olha, estamos vendo. vocês estão vendo? Eu preciso fazer as correções do outro encontro, mas eu já anotei tudo. Aonde que a gente parou mesmo, minha gente? A página 200, 300. Vocês sabem qual página que parou? Estão vendo aí? Foi na parte do. Deixa eu ver aqui. Foi depois da Santa. Bem depois, a gente foi até. Tem aqui 230, final do 230, 231. Hum. Ó, esse aqui, né? Uso histórico no Brasil e uso contemporâneo, é isso? É isso aí. A gente falou até abuelitas, as abuelitas, né? Pronto, é isso. Vocês estão lendo tudo aí, né? Estão vendo? Então vamos lá. Deixa eu botar isso aqui mais para cá. Estou continuando aqui a leitura nesse encontro, né, do livro da Bênção às Três Marias, aqui na parte do cogumelo. O histórico no Brasil, uso contemporâneo. Quando vamos falar sobre o uso contemporâneo dos cogus aqui no Brasil, percebemos uma mistura grande de contextos, culturas e significados atribuídos ao cogumelo, fazendo com que o Brasil vá. Aqui a gente vai mudar, desenvolvendo sua própria cultura psicodélica, fazendo com que o Brasil vá se envolvendo em sua própria cultura psicodélica, independente se o uso for recreativo ou ritualístico. Eu vou botar aqui, qual página que é mesmo? Página 231, né? Acho que é 232, Jana. Corrigir, Pelo menos para mim aqui aparece 232. 232. 232,
Corrigir desenvolvimento, que a gente está desconstruindo essas palavras doidas aí. Desenvolvimento. Eu já sei. Eu vou terminar aqui hoje com vocês, vou corrigir tudo que falta aí, que a gente fez da outra vez também. Então, o Brasil vai se envolvendo, cada vez mais se envolvendo com a cultura psicodélica, independente do uso recreativo, ou ritualístico, ou medicinal, do uso, porque esse corpo, né, a gente tem que ter soberania do nosso corpo. Xamã Alba Maria vem falando nisso, a soberania do nosso corpo. A gente está vendo aí que o Brasil é o terceiro no mundo de feminicídios, né? Então, assim, a mulher tem que ter a soberania do seu corpo, que é seu território, né? Que é a nossa casa, né? De ter isso. Até uma das manas perguntou lá no grupo, né? O que é ter uma soberania do corpo? O que é isso, né? Ser soberana de si. A soberania, né? O que é ser a soberania? Se eu quiser usar o que eu quiser usar, é meu corpo, sabe? Se você for pensar, tudo é perigoso. Andar de carro é perigoso, é uma bomba cheia de gasolina, cheia de motor, um avião, um trem, enfim, esses cabos tudo na nossa cabeça, com o povo embaixo, né? Então, assim, o que faz bem e o que faz mal para o meu corpo, né? Segundo o Global Drug Survey 2020, o Brasil ocupa a sexta colocação para usuários de cogumelos. Isso mostra que o Brasil possui um número cada vez maior de pessoas que estão dentro de uma cultura psicodélica, ou seja, mais pessoas estão entrando em contato e, consecutivamente, precisamos fortalecer a educação e disseminação de conhecimentos sobre essas substâncias. Principalmente porque a gente é um país gigantesco, né? A legislação brasileira proíbe a psilocibina e a psilocina. Os fungos cogumelos que carregam essas substâncias em si não são amparados pela lei, e isso resguarda, de certa forma, as nossas cerimônias. Então, o que quer dizer isso, né? A psilocibina é o princípio ativo do cogumelo cubensis, esse que a gente utiliza aí na benção das Três Marias, porque tem um outro cogumelo, que é o vermelhinho de pontinha branca, que é o Amanita muscari, que é outra propriedade, é outro princípio ativo, que eu já coloquei no mel, já servi, mas é um pouco diferente, a cerimônia dele é diferente, a tradição dele também, ritualística, né? Ele traz outra viagem, até o peso dele é diferente, né? O cubensis é super levinho e ele já tem mais carne, ele já é mais pesado, né, a manita. E tem outro princípio ativo. Então, o cubensis, ele tem a psilocibina, que quer dizer carne dos deuses, né? Não sei se ela colocou aqui, mas ela deve colocar, Raquel. Daqui a pouco a gente olha, né? Que quando a gente ingere no corpo, vira psilocina. Então, assim, é proibido na nossa legislação a substância psilocibina e psilocina. Por exemplo, a tintura que eu faço do cogumelo é o álcool dele, então não é o cogumelo, é o álcool dele. Então, ali tem o quê? A psilocibina. E isso é proibido. Agora, eu pego o cogumelo. Por isso que o cogumelo você pode mandar por correio, que não tem problema nenhum. Eu pego o cogumelo. Então, você vai impedir do cogumelo nascer na bosta da vaca ainda, na bosta do cavalo. Fala, ó, cogumelo, não pode, ninguém pode pegar, que é proibido. Não tem como. Então, não tem como proibir o cogumelo, mas sim a substância. Então, se te pegam com o cogumelo, você fala, mano, mas cogumelo é cogumelo, não tem nada proibido. Agora, a substância, né? Aí sim, isolada, né? Retirada, no caso, o álcool de cereal, por exemplo, né? A tintura, aí sim é proibido. Enfim, aí que bonitinho. O Até que é super massa, né? Aí, por exemplo, né? Quem vende o cogumelo, massa.
tem problema nenhum você chamar de amostra botânica, inclusive, na declaração de conteúdo. Você põe na declaração de conteúdo amostra botânica, pronto. Só que aí o que acontece? Deu zebra aí para uma galera que faz o quê? Chocolate de cogumelo, o bombom de cogu. Aí dá ruim. Por quê? É a substância, não é o cogu. Entende? Ah, aí pode dar ruim. Mas se você entra nesse lugar de colocar todas as substâncias como ayahuasca, como tabaco, como um benefício, né, espiritual, religioso, de a jurema, né, de que essa substância faz bem para você. Por isso que os psicoativos estão cada vez mais entrando nesse estudo aqui no Brasil, principalmente, né? Tanto é que é um dos países que mais estuda mesmo e cada vez mais traz conhecimento, principalmente do cogumelo, que é ancestral, tanto quanto a maconha e o cacau, né? São 3 medicinas super ancestrais. Quem quer ler como o cogumelo conversa com o corpo e a alma? Hum? Posso ler? Vai, Jéssica, que a Jéssica é a primeira vez aqui, né? Primeira vez, né, Jéssica? É a primeira vez que eu consigo participar, mas eu estava acompanhando às vezes, é que eu trabalho até às 7, né? Aí hoje Sim. eu consegui. Então, lê para nós, você já. Como o cogumelo conversa com o corpo e a alma. A interação do corpo com o cogumelo traz resultados cheios de potencial. São duas grandiosas tecnologias da natureza, o corpo e o cogumelo, em perfeita interação. Os mecanismos de atuação podem ser divididos em 3 níveis principais: farmacológico, neurocognitivo e psicológico. As substâncias psicoativas atuam em primeiro lugar no sistema serotoninérgico, como agonistas, se conectando a um receptor celular e o ativando para provocar uma reação biológica onde aumentam a ação da serotonina e promovem alterações quantitativas e qualitativas no funcionamento cerebral. Além disso, os níveis de ocitocina, que nos traz sensações de empatia, conexão, autoconfiança, disposição para cooperar com os outros. Falando do nível psicológico, as substâncias provocam estados afetivos expandidos, podemos viver experiências místicas, sentimentos transcendentes e inexplicáveis de admiração, a famosa dissolução do ego, e uma percepção mais abrangente das emoções. Mudanças na cognição, flexibilidade psicológica, flexibilidade cognitiva, criatividade, facilidade para a resolução de problemas e estado de atenção plena. Mudanças no sistema de crenças, uma mudança na sua visão de mundo, alterações sociais, conexão, empatia com o outro e sentimentos de integração com a comunidade. Todas essas sensações, a gente tem que subir um pouquinho. Todas essas sensações positivas e nutritivas se desabrocham conforme a experiência é vivida em um ambiente seguro, adequado e com um preparo prévio, conforme a gente já falou por aqui. Quando utilizamos o cogumelo em situações de vulnerabilidade prévia, mesmo que você já tenha familiaridade e sem uma preparação adequada, ou quando o ambiente onde se encontram não é adequado, a experiência pode ser muito traumática e atravessada por sensações de medo, tristeza, confusão mental, pavor ou de pânico total. Então, a probabilidade dos ninhos santos trazerem para você todo o potencial de cura está diretamente relacionada com uma boa administração. Caminhar com a medicina do Kogu é entrar em relação com o espírito vivo, e toda relação viva exige ética, cuidado e reciprocidade. Assim como as abuelas maçatecas ensinaram, o cogumelo não é uma substância a ser usada, mas uma entidade a ser honrada. Ele escuta, observa, responde. Ele mostra caminhos quando há verdade no coração e fecha portais quando há pressa, desrespeito ou curiosidade vazia. É isso aí. Não lembro se a gente já tinha lido isso, mas é isso aí mesmo. Gratidão, Jéssica. Quem mais vai ler agora? O respeito começa na intenção. Eu posso ler. Vai, então. Quem é? Eu. Criança. Reia. Peraí. O respeito começa na intenção. Ela é mestra e, como toda mestra,
ensina de acordo com o nível de entrega, presença e humildade de quem se aproxima. Preparar-se para um encontro com o cogumelo significa limpar o corpo, alinhar o pensamento, as emoções e, sobretudo, cultivar a reza dentro de si. Os cogumelos mágicos sobreviveram séculos de perseguição colonial, preconceito e apagamento, porque mulheres e homens indígenas arriscaram suas vidas para manter a tradição acesa. Honrar essa história significa reconhecer a origem, citar suas fontes, valorizar as linhagens, não exotizar ou apropriar-se de práticas sem entendimento. A relação com o Kogu é uma parceria sagrada. Não há hierarquia, há aliança. E toda aliança verdadeira se sustenta no cuidado. Quando nos aproximamos dessa medicina com reverência, consciência e amor, ela se revela não apenas como enteógeno, mas como ponte entre os mundos que cura, guia, ensina e lembra. E quando caminhamos em ética, a medicina caminha conosco. Uma das experiências mais famosas quando entramos em contato com os cogumelos em doses mais elevadas é a dissolução do ego. Vamos primeiro entender o que de fato é o ego na visão da psicologia. Basicamente, o ego é aquela partezinha sua que controla a sua relação com o ambiente e tudo que forma a nossa autoimagem. É o ego que nos impede de agredir ou de sair andando pelado na rua. Não podemos definir a atuação do ego como negativa. Ou positiva, apenas como algo necessário que precisamos aprender e a nos relacionar melhor no decorrer da vida, já que ele também pode trazer uma sensação de separação com o mundo, você desconectado com o todo. Portanto, a tal dissolução do ego é um momento em que sentimos total conexão e integração com o universo, como se não houvesse separação ou distinção entre você e o todo, nos livrando de conceitos estabelecidos internamente. Não necessariamente essa experiência é linda, colorida e leve. Muitas emoções podem permear nesse momento, mas é algo libertador e transformador. Isso tudo que estamos estudando até o momento são as sensações e possibilidades experienciais da sua conexão com os cogus. Os benefícios posteriores à consagração são outros. Vamos continuar estudando os mecanismos de fundamento para entender como esses potenciais surgem. Alguns estudos recentes indicam o potencial da psilocibina na psiquiatria devido à sua atuação em estruturas cerebrais como a amígdala e o hipocampo. A psilocibina precisa ser ativada por meio de biotransformação, convertendo-se em psilocina. Estudos sugerem que a hipótese de que essas substâncias induzem alterações de humor e de percepção por meio da modulação dos sistemas serotoninérgicos, dopaminérgico e glutamatérgico. A ativação de receptor da serotonina reduz a atividade da amígdala e da rede cerebral padrão. Esses efeitos aliviam a conectividade da rede cerebral disfuncional, que é evidente em muitos transtornos psiquiátricos, inclusive os transtornos devido ao uso de substâncias psicoativas, ou seja, o cogumelo tem potencial de tratamento para indivíduos que vivem a dependência química. Além disso, a neuroplasticidade é um incrível benefício que os cogumelos podem trazer. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de remodelar, por exemplo, quando aprendemos uma língua nova ou aprendemos a tocar algum instrumento novo, estamos criando novas conexões cerebrais para que isso aconteça. O seu cérebro se remodela para receber uma nova informação. Com a psilocibina, a neuroplasticidade ocorre tanto em nível estrutural como funcional, no córtex pré-frontal, o que leva ao aumento do número de sinapses e função. A psilocibina apresenta grande efetividade, mesmo em doses muito baixas, e isso se relaciona diretamente com o estudo da Bênção das Três Marias, que utiliza as microdosagens do cogumelo maceradas no mel. Além disso, a psilocibina está entre as substâncias mais seguras para o consumo. Evidências atuais indicam que a psilocibina não está
associada com dependência física, abuso ou síndrome de abstinência, e nem toxicidade baixa. Posso falar uma coisa, Jana? É muito interessante, porque a gente já leu isso, né? Mas tudo bem, a gente está lendo de novo, tá tudo certo. Precisava ler de novo. Posso falar uma coisa? Pode. Então, eu tô no estudo com cogumelo já faz um tempo e eu faço o meu próprio plantio, né, dos cogumelos. E também abro alguns trabalhos, né, com poucas pessoas, sagrado feminino, coisas assim, né? E assim, eu gosto muito do cogumelo, é a minha medicina, eu me encontrei de verdade, assim, porque eu consagro a ayahuasca faz 7 anos, só que a ayahuasca é outra frequência, né? A gente trabalha muitas sombras, eu pelo menos, trabalho muitas sombras, tristeza, angústia, então eu passo muito mal. O cogumelo não, né? E assim, eu costumo usar doses altas, né? Como eu já consagro há um tempo, com um tempo, 1 grama, 2 gramas, ele já não faz o mesmo efeito. Então, tipo, eu tenho que consagrar de 3, 4 gramas para cima para entrar numa força legal, né? E eu tava gastando muito comprando cogumelo. Eu falei assim, em vez de eu gastar tanto comprando assim, eu comprei o meu próprio material, né, de confiança, com o pessoal super, né, responsável, assim, com os cogus, né, e tô fazendo o meu próprio plantio. Não para venda ainda, mas para o meu próprio consumo mesmo, sabe? E assim, essa questão do ego é importante porque o último trabalho que eu fiz, Sagrado Feminino, rolou uma coisa muito estranha, né? Eu sempre fiz os trabalhos com muita dedicação, com muito amor, muito respeito às medicinas, né? O cogumelo, muito respeito, assim. Só que teve essa coisa do ego, né? Enquanto eu estava dirigindo esse trabalho, você vê, só com mulher, hein? Duas pessoas fizeram comentários entre elas, falando que eu estava fingindo que eu estava sentindo na força, sabe? Porque quando eu tô na força, eu vou fazendo reiki, eu vou fazendo algumas coisas assim, eu danço, eu canto, sabe? É uma medicina que põe para fora a nossa expressão, né? E é algo muito real, não tem como eu fingir isso. Eu acho que a própria medicina me daria uma peia se eu tratasse com falta de respeito, né? Então eu acredito que foi parte do ego da pessoa mesmo, de julgamento dentro de um trabalho xamânico, fazer esses tipos de comentário, né? Perguntando se eu estava fingindo, e isso veio até mim depois da cerimônia, né? Depois de um tempo. Nossa, ela tá fingindo? Nossa! Assim, duvidando do que eu estava fazendo ali, né? E também rolou comentários dessa pessoa sentir que eu estava emanando coisas negativas. Sentir que a medicina falou para ela que eu estava emanando coisas negativas. Ou seja, eu falei assim, então eu não estou sendo correta com a medicina e nem muito menos a medicina comigo, porque como que eu estou sendo guardiã da medicina, eu estou abrindo esses trabalhos, faço o meu próprio plantio, e como que eu vou estar direcionando algo ruim para alguém, sabe? Então tem toda essa coisa do ego mesmo que a gente tem que tomar cuidado. É uma medicina que põe muitos esses sentimentos para fora, não só o positivo, mas também o negativo que eu percebi, né? Mas, assim, enfim, a minha experiência com o cogumelo tem sido muito boa, sabe? A força é magnífica, as mirações, a sensação de paz, de você ser um com o universo todo. Você é o próprio Deus, você é o próprio Ganesha, você é o próprio Shiva. Tem muita essa sensação, sabe? De que a gente é o todo, a gente é o universo, a gente é tudo que a gente precisa, né? E o cogumelo traz isso pra gente. Então, eu sou muito grata à oportunidade da medicina que me concedeu, né, a própria medicina. E é isso, é a gente saber trabalhar com as pessoas, trabalhar com os egos, né? Então, gratidão. Mana, exatamente, é muito louco, porque isso não é só com a psilocibina, isso são Uhum. com as plantas de poder. Olha o nome delas, plantas de poder. Dá poder para a pessoa, aí você vai saber quem ela é. E, Uhum. infelizmente, felizmente, é assim que é, entendeu? Então, tudo que dá poder, aí você vai saber quem é o caráter da pessoa. Então, por exemplo, essa pessoa que eu vejo esse machismo muito nas mulheres. A gente fala da violência dos machos, feminicídio, tudo, mas
esse machismo patriarcado psicológico está muito mais enraizado em nós mulheres, com a gente mesma, da gente com a gente mesma, da gente com outras mulheres, da gente com o feminino, com o que é o feminino, né? Com as sombras, com as raízes, do que os homens, por exemplo. Os homens, eles preferem uma beleza muito mais natural do que a gente. Porque vários homens, quando eu tirei o silicone, vieram falar isso para mim. Minha irmã, você está muito mais linda assim, com seu peito pequeno, do jeito que você é pequena. Não foi um, não dois, nem três. Porra, aquele peito de silicone não tinha nada a ver. Uhum. Isso, assim, homens falam, mas nós mulheres não. Ai, as mulheres... Ai, eu preferia ela com o peito, né? Porque... Ai, você não vai Sim. usar sutiã porque o bico está aparecendo? Então, as próprias mulheres são machistas, né, com o corpo delas mesmas. Então, e essa coisa da planta de poder, dá poder mesmo. Aí você quer ver, a ayahuasca também, eu tive que escutar agora esse fim de semana, de um cara falando, eu sou pajé, porque eu sou pajé. Oi? Tá doido, bicho? Aonde você tá? A medicina, o caboclo, a porra, sabe? Aí você vê a pessoa abrindo uma esquizofrenia real, velho. É. Porque a energia tá ali. Agora, o que você alimenta? E aí a pessoa ficava assim o tempo todo, ó. Porque tem esse negócio de manipular energia, aí o que tá fazendo? Que nem ontem mesmo fiz uma massagem de um amigo meu, massa, bruxão, mas eu fiquei meio assim, sabe? Teve alguns momentos que eu falei assim, mano, será que ele tá botando alguma coisa em mim, fazendo alguma coisa, sei lá o quê? Que hoje em dia você tá nessa frente, né? Só que assim, só entra o que você permite. Se ela tem as viagens dela, com as coisas dela, ela permite aqui. E não, eu sou muito assim, né? Bom, só vai entrar coisa boa aqui. Uhum. Se tiver coisa errada, a gente encaminha. Tipo, esqueci É. uma coisa aqui na minha casa, bicha, joga no lixo. E vai pro lixo, assim, ó. Gratidão, vá! Mas vai mesmo. Porque a gente está recebendo esses ataques também. Né? Uhum. É um tipo de ataque, é um tipo para desestabilizar quem estava conduzindo o trabalho, você. Então, se ela estava aí, ela não tinha que contestar se você está fazendo alguma coisa para o bem, para o mal, porque ela já está indo aí, você está conduzindo. É diferente de uma pessoa que você está ali conduzindo, aí chega uma pessoa e começa Sim. no Acho que seu rolê, aí, tipo, aí você tem que ver qual que é mesmo, para ver se não quer atravessar as energias mesmo, né? Isso é só na hora para a gente saber, para a gente ativar essa verdade mesmo que você falou, que é a verdade, que não tem nem como a medicina mentir, né? Passar por cima. sim. Sim, mas aí ela falou para mim o quê? A medicina me falou que você estava, entendeu? A medicina me falou. Eu falei, nossa, então eu não tô trabalhando certo com a medicina, para a medicina tá colocando eu contra alguém. A ayahuasca me disse, a medicina me falou, pô, isso aí, a gente sempre, eu mesma falava isso, nossa, a ayahuasca me disse que eu ia ter uma filha que ia se chamar Luia. Aí, depois de 6, 7 anos, eu entendi que eu não ia ter uma filha, não, que meu filho é trans, e essa menina que eu vi no trabalho da ayahuasca era eu, criança, com meu avô me segurando. Você entendeu? Depois de 6, 7 anos, eu fui entender o que a ayahuasca me disse, porque é tudo que a gente pensa também, né? Os nossos sonhos, os nossos arquétipos, é o que a gente quer acreditar também. Então, as medicinas dão um rolê nesse sentido, né? É o lado sombra de tudo. Sim, é muito lá no sombra. O Eu que é o achei poder, né? uma falta de respeito. É a mesma coisa de eu ir num trabalho seu e falar assim, nossa, será que a Jana tá fingindo essa incorporação? É, Nossa, sabe? Tipo, eu acho que esse tipo de comentário não se faz dentro de uma cerimônia, né? e aí essa hora você chega e fala, né, mano? Eu faço bem assim, eu na hora eu já corto, agora eu tô sendo assim, quando eu percebo, eu já sai falando, às vezes passa, mas aí eu volto,
Parece que quanto mais a gente anda na nossa coerência, mais vai ficando transparente essas coisas e não passa desapercebido. Então, essas energias não chegam, mano. Não chega. E se quer chegar, é encaminhada no amor, na alegria e na glória, porque está precisando disso, né? Ou corta mesmo. Corta, decepa e tchau, sabe? Agora, se a gente fica nessa, dando alimento para isso, alimentando ali, ó, vai ficar ali comendo. Vai ficar ali. Então, é muito doido isso mesmo. Vamos lá, então. Gratidão, gratidão, Jana. Só alegria. É isso aí. Vai vir uma luz acesa, vai vir, ó, vários. Agora eu comecei a falar, ó, não dá, não vai dar, não. Imagine as coisas que eu recebo, mulher. Eu recebo cada coisa doida, que você nem. Agora eu tenho que rir, porque eu acho, gente, como é que pode uma coisa dessa? Né? Mas isso porque eu tenho experiência ali, ó. Porque se eu tenho esse poder, o poder da música, a música também tem o poder Ave Maria, é uma medicina, né? Então, eu canto, eu sou foda, minha voz, não sei o quê, a minha música. Pronto, sobe lá em cima, vira artista pop rock, não sei quantas toalhas, né? Eu tenho as minhas exigências. E agora estou ficando assim, peraí, porque senão o povo também sobe em cima, né? Mas vamos lá, não vamos trocar 6 por meia dúzia, a gente está aqui para fazer diferença. É o trabalho, é o tempo todo, é a minha vida, né, mano? Eu não tenho um horário de trabalho, por exemplo. Não tem mais esse negócio. Eu estou aqui, estou marcando, estou vendo, vi a mensagem, eu vou responder, sabe? É muito louco isso, né? Enfim, vamos lá para os benefícios terapêuticos. Quem quer ler os benefícios terapêuticos? Posso ler, Jana? Acho que foi aí que a gente parou na última reunião. Foi aí, né? Foi É, aí mesmo. A gente teve que sim, ler de novo para entender e ter todo esse auê aqui. Só sim. alegria. Existem estudos que comparam a redução dos sintomas depressivos com a utilização de antidepressivos e com a psilocibina. É observável que os dois reduzem os sintomas, porém a psilocibina tem graus levemente mais promissores e apresenta uma quantidade menor de efeitos colaterais quando em comparação com os antidepressivos. Os estudos com psilocibina em doses altas em pacientes com câncer que manifestavam depressão e ansiedade evidenciam melhora do humor com redução da depressão e ansiedade, diminuição na angústia psicológica e dos pensamentos suicidas. Os cogumelos nos auxiliam a recaptar a serotonina e a noradrenalina, as quais são consideradas neurotransmissores cruciais na regulação do humor. Esse funcionamento influencia diretamente na diminuição da intensidade dos sintomas de doenças emocionais. Vale lembrar que nos casos de câncer, menos de 10% da causa é genética. Ainda se trata de uma doença com origem emocional. Além disso, o uso ideal de cogumelos ajuda no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, compulsões, alcoolismo e vícios em outras substâncias que possam ser prejudiciais à saúde. Doses e formas de uso. Existem alguns tipos de cogumelo com psilocibina, é o Psilocybe cubensis, Psilocybe azurensis, Psilocybe semilanciata, Psilocybe mexicana, Psilocybe cianensis e Psilocybe bioscistis. Estes são os mais conhecidos. Eu, particularmente, utilizo o cubensis. Isso é da medicina que tu faz, Jana? Essa aí, quem está falando é a Raquel, né? Por isso que ela está falando assim. Mas a gente já leu isso, gente. Mas tudo bem, vamos continuando. Né? Tá bom.
Quando ingerimos o cogumelo, ele é absorvido e metabolizado em média de 30 minutos, ou seja, os efeitos começam dentro desse período de tempo, podendo permanecer ativo até as próximas 6 horas. Porém, cada sagrado corpo é único e tudo isso pode variar, e a dosagem pode ser um fator variador da duração e intensidade sensorial, da experiência e da amostra botânica. Eu lembro que estava, né, o variador, o fator variante da duração, né? Eu lembro que eu mudei essas palavras, a gente já leu isso aí. Uhum. O Pois é. consumo Hã? É, Aí, ela foi falando, eu também lembrei dessa tô frase que deve lembrando ter dessas escrito isso aí. correções, né? Uhum. Mas então, eu não lembro onde parou, né? Ah, chegou aqui na Girls Green, lembrei. Que aí tem a receita da Girls Green do mel mágico delas, não foi isso? Ah, É isso sim, mesmo. passamos por aí, sim. Chegamos aqui nessa receita, né? Que eu falei, Isso, aqui que a gente parou mesmo. foi aqui que a gente parou, gente. Mas tudo bem, a gente teve que ler esses repetidos para a gente discutir mais sobre o Kogu, trazer mais, né? Sobre as plantas de poder. E aí a gente traz aqui o Blue Honey, né? Que eles chamam de Blue Honey porque o cogumelo é azul, ele tem esse sanguinho azul dentro, né? Então, Blue, que é azul em inglês, Honey, que é mel em inglês, né? Então, mel azul. Mas eu prefiro chamar de mel mágico, Magic Honey, porque eu não boto só cogumelo, né? Eu boto as rosas, que tem essa magia, às vezes eu boto uma pimenta rosa, às vezes flor de manjericão. Eu vou sentindo o que eu ponho, já botei floral, né? Então, cada mel, já botei flor de lótus azul. Quando eu tenho as coisas, eu vou trazendo essa magia mesmo. E aí tem essa receita da Girls in Green, que é um blog de umas duas manas, eu acho. Elas são brasileiras que moram na gringa, elas falam muito, muito, muito de psicodélicos. São bem focadas na maconha, mas elas abriram um campo gigantesco para o cogumelo agora. Então, elas estão falando bastante de cogumelo, Girls in Green. E são umas brasileiras americanizadas e com bastante estudo. Elas sempre estão falando das coisas boas. Então, elas pegam essa coisa de 4,62 gramas de cogumelo despedaçado. Essas coisas, gente, que é para já falar assim, bicho, que receita é essa, né? 4,62 gramas. Ah, eu vou pegar exatamente isso, porque senão vai dar errado. 132 gramas de mel, né? Quanto mais líquido, melhor. Tem aqueles mel que endurece, né? Que eles cristalizam. Eu já fiz com esse mel que cristaliza, mas é ruim, né? Porque o ideal é esses mel que não cristaliza, que é maravilhoso também. Aí, claro, pote de vidro, pega, olha lá, que resulta 22 colheres de chá de 0,2 gramas microdose ou 8 colheres de sopa de 0,5 gramas microdose maior. Então, como é que você vai dosar um mel que está ali com cogumelo? Sabe? Quantas gramas? Como é que você vai dosar isso numa colher? Então, assim, é o corpo que necessita, né? Por isso que eu falo, eu dou no dorso da mão e pego ali. O que cai na pessoa é o que aquele corpo está querendo. Tem gente que cai mais, tem gente que cai menos, né? Qual que é essa dose? Aí, enquanto você despedaça os cogumelos, vai firmando a reza, defume o pote de vidro com a Santa Maria ou com incenso, você pode alquimizar colocando canela, cravo, pétalas de rosas orgânicas, especiarias no que sentir o seu coração. Aí, isso aqui é a Raquel que deve ter colocado. Fique tranquila, pois a curandeira estará em plena manifestação. É ideal você deixar essa alquimia curtindo de 3 a 7 dias antes de consumir, para os aromas e propriedades do cogu se destacarem mais. Lembre-se sempre, seu corpo é o primeiro altar. E como todo altar vivo, precisa estar limpo, receptivo e descansado. O preparo é parte essencial da jornada. Ele não é apenas um passo anterior ao encontro, ele é o próprio início do caminho. Alimentação leve nos dias que antecedem a cerimônia, frutas, raízes, verduras e grãos simples. Cogumelo pega bastante o estômago, gente.
com mel fica melhorzinho, né? Eu falei isso da outra vez. Evitar bebidas alcoólicas, carnes pesadas, ultraprocessados, estimulantes e excesso. Hidratação constante para que o corpo seja ponte e não obstáculo. Respeito ao descanso. Quando o corpo não está sobrecarregado, a medicina encontra caminhos livres para atuar. Ai, é bonitinha a Raquel. Quem quer ler ela? Vai, Raquel, leia a Raquel. Eu leio. Uma experiência. Deixa eu só dar um zoom aqui. Para mim, o cogumelo sempre foi referência de esperança e simplicidade. Teve uma fase da minha vida que, sem motivo aparente, eu estava muito ansiosa e acordava com taquicardia já faziam várias semanas, mesmo com a vida tranquila. Digo que nesses casos é a urgência de trazer um olhar para o mundo interno, onde existem infinitas chaves para serem viradas e portas para serem escancaradas, e assim vamos trilhando passo a passo de um caminho infinito. Em um contexto cerimonial, resolvi colocar a intenção e pedir aos cogumelos que me tirassem a ansiedade. Quando a força veio, a vontade de surtar era grande. Um pavor imenso, como se fosse um vulcão prestes a explodir. Nesse momento, me lembrei de uma tiragem de cartas que eu havia feito antes da cerimônia, para entender como seria a energia daquele momento para mim. E o cogumelo me mostrou o mago, carta 1, o que faz acontecer. Peguei tudo que tinha e não quis saber de nada. Eu precisava me tirar daquela bad trip urgentemente. Risos. Acendi ervas de defumação, peguei a ametista, meu corpo, minha consciência e meu movimento me tiraram do lugar que eu estava. O mago me relembrou que quem traça a jornada sou eu. E se tem uma taquicardia me incomodando todo dia às 6 da manhã, eu que tenho que ir e resolver. Nada mais libertador do que a autonomia. Era isso que o meu ser precisava entender naquele momento. E foi isso que me fez voltar a acordar tranquilamente. Óbvio que quando estamos agitados, muitas coisas para resolver, esses sintomas são normais e aparecem, mas o insight está aí para você usar, portanto, use. Se você recebe algum insight, bote em prática, pois colecionar saberes não serve para nada, só vai te superlotar. Precisamos do vazio e o movimento é quem traz. Abre e fecha, expande e contrai. O corpo traduz o ritmo da vida. Sobre a minha vivência com a bênção das Três Marias, especialmente no despertar da curandeira, e como ele reverberou até hoje, aconteceu um verdadeiro desabrochar. As flores não ficam dentro da terra, elas crescem e se expandem para fora e trazem seus perfumes, cores e jeitos de dentro para fora. Se abre para a vida, se manifesta para a vida, existe para a existência. Quando manifestamos com integridade a beleza do nosso ser, entramos em harmonia com o todo e nos abrimos verdadeiramente para receber a vida, para receber a nós e o outro. A autenticidade é o caminho para o encanto se manifestar. Essa se tornou a base dos trabalhos espirituais que conduzo. Além disso, a importância de ter um momento seguro e tranquilo com a Santa Maria, com menos estímulos e preocupações, nos permite viver essa medicina em sua totalidade e perceber o quanto é infinita. O cacau, junto com toda a alimentação consciente e ritualística, nos lembra que todo alimento é medicina. Tudo o que vive nessa terra, para essa terra é alimento. O desabrochar permanece até hoje se intensificando cada vez mais, se expandindo cada vez mais. Ao receber essas medicinas, recebemos a nós, recebemos o nosso inconsciente. Tem um oceano infinito dentro de nós, que guia cada segundo da nossa vida.
Esse inconsciente tem conteúdos diversos e se manifesta de várias formas. Essa alquimia de medicinas ancestrais é uma oportunidade de encarar esses mistérios aos poucos e entender o que rege e guia a sua vida. O convite que eu tenho é para que você receba algumas coisas durante a sua experiência, pois é a sua riqueza interior falando com você. Quais cores vejo, sinto? Que cheiros tem essa cor? Por que esse ser me chama a atenção? Por que esse ser me incomoda? De onde vem esse pensamento? Por que ele está se manifestando aqui? Essa emoção me traz frio ou calor? Onde sinto prazer nisso, independente de estar bom ou ruim? Explorar a vivência depois do momento é essencial. Trazer essa consciência de aprofundamento e sensibilidade para as pessoas que chegam até os seus campos cerimoniais é de muita riqueza. Desejo que esse conhecimento se expanda e faça o bem a quem chegar. Desfrute a vida ao viver. Raquel Machado. Que linda, gente. É isso aí. Eu vou mudar umas coisinhas, o outro, a outra, a outra. Depois eu vou pôr. Aí isso aqui eu coloquei. Alguém quer ler essa parte aqui, Sônia? O estudo da combinação? Sim. Você já leu, né, Sônia? Quem que não leu ainda? Talvez Quem que tenha não outra leu quer pessoa. ler? A Isa? Cadê a Isa? Eu não estou vendo. É que eu não estou vendo vocês aqui. Bom, eu vou ler então, que é mais fácil. O estudo da combinação de microdosagem. E agora, como é que eu vou falar? Ixi, pronto. Agora eu não sei como é que eu fiz para voltar. Gente. Bom, mas é isso mesmo. O estudo da combinação de microdosagem de cogumelo com cacau cerimonial 100% orgânico e a cannabis. Com a utilização da tintura das 3 extraídas no álcool cereal e diluídas na água, é muito interessante estudar essa harmonia entre as essências, com expansão da consciência profunda e sutil, uma prática consciente de estudo e experimentação com essa combinação de microdosagens e tinturas. Como é que eu abaixo agora isso, gente? Ixi, eu entrei no negócio de... Como é que eu estou fazendo agora? Não sei o que eu fiz aqui. Não, eu não estou conseguindo abaixar a tela. Deixa eu ver aqui. Para de compartilhar e compartilha de novo, Jana. Acho que a idade vai dar certo. Parar de compartilhar. E aí eu compartilho de novo. Mãe. Agora não, que eu estou lendo aqui. Já vou terminar, meu amor. Tá bom. É, gente. Pronto. Ah, mas é porque tá... Agora não. Isso. Tente rolar e aplicar o zoom. Eu tenho que tirar isso aqui. O que é isso? Meu Deus. Eu não estou conseguindo baixar. Olha aí, tá vendo? Tá... Baixar a tela! Como é que baixa isso aqui? Deixa eu ver aqui. Vou para... Como é? Aqui. Atividade de pessoas fora da organização. Por que eu não estou conseguindo baixar a tela? Porque, de repente, ficou um negócio verde aqui, ó, e não baixa. Para a gente aparece aqui que você está apresentando e fazendo anotações
Pois Talvez tenha algum ícone aí de anotações que tenha que desativar para parar esse. aqui, pronto. Parar de fazer anotações. Mas aí vai parar a gravação. Não é isso, porque estava rolando antes. Acho que é aqui, ó. Meu Deus, Deus é mãe, o meu caminho. Vou parar de compartilhar de Mas novo. a sua seta tá funcionando, Jana? Pois é, parar de compartilhar. Eu vou parar de novo aqui e Fecha o arquivo. fechar o arquivo, né? É, Então é isso. Deixa eu ver. Vou fechar o arquivo da benção também? e aí grava qual é a página que tá. Agora eu vou abrir de novo, então, peraí. Isso. Deus, olha lá. Pensa das Três Marias. Agora abriu. Vamos abrir vocês e vamos compartilhar, porque o Google Meet é super fácil. Partilhar! Tã. Aí deu de novo, menina. O mesmo negócio. Aí, ó, tá vendo? O que é isso, gente? Tinta temporária. Pronto. O que é esse negócio de tinta temporária, caneta, adesivos? Eu acho que pode ser isso aí. Rolar e aplicar o zoom. Eu vou botar, testar. Permitir ao visitar o site. Pronto. Não tá rolando, gente. Que loucura é essa? Ai, Deus, a mãe. Ô, Jana, vai naqueles 3 pontinhos lá em cima. Aqui, né? É, Aqui. na verdade, eu acho que tu tem que clicar novamente em cima daquela caneta para sair dessa situação aí. Não precisa essa caneta, né? Então, Essa caneta. mas não clica, menina. Parar a anotação. Consegui. Acho que sem querer entrou esse negócio, né? Que loucura. Então vamos lá. Agora eu vou descer isso aqui tudo. E como é que eu desço que não tá indo agora? Gente, que nervoso! Que coisa chata! Aí, não tá rolando. Parar de Conseguiu? partir. Tenta digitar o número, Jana. Vou compartilhar de novo. Bênção das Três Marias. Pronto. Vamos lá. Agora vamos. Entrou de novo esse rolê. Parar. Ô, Jana, Ação. sabe em cima aí da Bessas Maria, não tem tipo uma cobrinha aí perto de uma E, né? setinha, ó? Qual cobrinha, menina? Ó, 61%, aí você vai indo, tem tipo um espiralzinho, um desenho aí, ó. Aqui. Clica Não, para ver. Pronto, aqui aparece que você não está mais anotando. mas não tá rolando a página.
Lá no número você consegue digitar, não? Que Não, estranho. muito estranho, mano. Parece que vou Não. parar de novo isso aqui. Alguém consegue compartilhar? Você consegue, Raquel? Compartilhar o PDF? Vê se consegue. O Cogumelo faz essas coisas, gente. Eu amo. Peraí que eu vou abrir aqui. Não vamos culpar o Mercúrio retrógrado, né? Claro que não. Isso é só um detalhe de comunicação Coitado, da rede coitado do mistério. Mercúrio. Mercúrio tem nada a ver com isso. Ele vive ficando retrógrado e a gente que ficar, né? Vamos ver. Gente, que doideira isso. Qual é a página que tá? Boa pergunta. Mas deve ser lá 300 e pouco. Já estamos no. Seguiu? Peraí. Parou de gravar? Não, tá gravando, Não, né? quando é? Depois eu corto isso. Aí, Vocês estão vendo? estamos. Massa. Pode descer, desce lá para os 300. Mais. Ah, não, esse é o cacau, sobe. A gente não chegou no cacau. A gente está no Cogu ainda. Eu acho que é 249, 250, por aí. Aí, ó. Aí. Isso. Aí vamos lá, então. Voltando aqui, né? O estudo da combinação. Ih, ficou preto. Peraí. Eu vou desativar meu microfone, porque aí eu não consigo ver aqui. Boa. Então, continuando aqui, o estudo da combinação de microdosagem de cogumelo com cacau cerimonial, 100% orgânico, e a cannabis. Lembrando aqui, né, a tintura das 3 extraídas no álcool cereal, a tintura que eu extraio o cacau é da fruta, viu? Da fruta orgânica. A fruta, a polpa dela, porque senão você pega o chocolate e vira um licor, junto com o cacau do chocolate, né? E aí eu faço na água, não botar o álcool no cacau, sabe? É a tintura do cacau, da fruta, viu? É muito interessante estudar essa harmonia entre as essências com expansão da consciência profunda e sutil, uma prática consistente de estudo e experimentação com a combinação da microdosagem de tinturas. A utilização da tintura diluída na água é uma forma de abordagem sutil, mas muito eficaz para integrar essas medicinas de forma fluida no corpo e mente. A microdosagem, especialmente no contexto de cogumelos, oferece um caminho para experimentar os benefícios dessas substâncias sem os efeitos psicodélicos mais intensos. A adição do cacau cerimonial traz uma conexão ancestral profunda e o fato de ser 100% orgânico e sagrado adiciona um nível de intenção e pureza à prática. A tintura das 3 medicinas é uma escolha inteligente, pois permite um controle preciso da dosagem, além de ser uma forma discreta de consumo. A água, como condutora, é purificadora.
ajudando a integrar os princípios ativos das plantas com suavidade. E eu gosto de fazer o bochecho, né, o gargarejo. Algumas reflexões sobre a microdosagem e tintura. Aí eu botei a cogumela, né? Em microdosagens agem em segundo plano, ajudando na clareza mental, foco e muitas vezes promovendo uma sensação de bem-estar e conexão. A cacau potencializa uma sensação de abertura do coração em pequenas doses. A cannabis pode atuar como uma cola, uma união emocional, conectando mente e corpo de forma harmoniosa. As tinturas, ao serem absorvidas de forma sublingual ou diluídas, ou até mesmo pela pele, que a gente pode passar a tintura na pele, que é o maior órgão do nosso corpo, nossa pele é uma grande boca, promove uma absorção mais rápida e controlada das propriedades das plantas, porque o corpo ele só vai absorver o que ele precisa na pele, né? A harmonia dessa tríade em tintura oferece um equilíbrio que, no conjunto, traz uma expansão suave, sem a intensidade que ocorre com doses maiores. O cogumelo mágico, ninho santo, unguitos sagrados no mel. O mel mágico, Magic Honey, Blue Honey. Janalu amplia a sutileza do micro, macro e coloca junto também flores rosas, flor da fada azul, lavanda, flores de manjericão, gerânio, pimenta rosa, e serve o cacau com gotas de óleo de CBD. Com a combinação de cogumelos mágicos servidos no mel, flores e cacau com CBD, cria uma experiência cerimonial rica e multissensorial. Cada elemento traz suas próprias propriedades e qualidades curativas, fazendo dessa prática um verdadeiro ritual de conexão com a natureza e o coração. O mel tem sido utilizado como conservante e veículo para ervas e plantas medicinais há milênios. O mel possui uma infinidade de benefícios. Seria um livro só para falar da magia do mel. Tem propriedades antimicrobianas e antioxidantes, além de ser um ótimo conservante natural. Ao conservar cogumelos no mel, você mantém as propriedades da psilocibina por longos períodos, ao mesmo tempo que cria uma forma de consumo mais saborosa e simbólica, já que o mel é vista como um alimento sagrado em muitas culturas, principalmente também na cultura Yokultan, que vem do cacau também, né? O efeito sinérgico do mel suaviza a experiência com os cogumelos, proporcionando uma sensação de doçura e nutrição, ajudando a aterrissar a jornada psicodélica. Além disso, o açúcar natural pode fornecer uma pequena dose de energia, o que pode ser útil durante as cerimônias mais longas. Sirva essa medicina no dorso da mão, tendo que consagrá-la, lambendo, trazendo essa força feminina de lamber suas próprias feridas, com doçura, beleza, aroma e muita magia. A simbologia do mel. Aí eu trouxe um pouquinho disso, né? Que o mel, além de conservar os cogumelos, pode ser visto como um condutor de energia doce e nutritiva. No contexto da cerimônia Voa Coração, simboliza o processo de nutrir o coração e a alma com doçura, ao mesmo tempo em que se passa por processo de transformação e expansão da consciência. Incorporar flores como um elemento cerimonial adiciona uma camada de conexão com a energia feminina e curativa. Essa combinação de medicinas da Mãe Natureza é um ritual antigo, cria um espaço seguro e poderoso para a autodescoberta e cura. Nem eu comecei a reunião aqui, né, falando dessa rosa com esse cogumelo que ela está aqui, né, já entrando nessa, eles estão se conversando ali para depois eu botar no mel, né, eu sempre gosto de fazer primeiro essa mistura entre eles, de flores, cogumelo, deixar eles um pouquinho ali, e depois colocar o mel, né, faço a reza da santa, ponho o mel, e quando a gente coloca o mel, eu não especifiquei aí, né, que eu gosto de colocar o mel no dorso na mão, mas não no cacau, né, porque tem gente que bota o mel no cacau, eu já não gosto, né, eu adoço antes e depois tomo o cacau, e ponho o CBD no cacau, como eu disse na outra vez, né, que aí ele não mistura, porque eles são
como é que fala? Hipossolúveis, né? Tem a gordura do óleo. E o mel, é interessante a gente falar que é só para a gente não manipular o mel com metal. Por isso essa foto também que eu coloquei dessa colherzinha de madeira própria para o mel, né? Porque o metal, ele quebra umas propriedades do mel que beneficia também nosso corpo. Tem várias curiosidades sobre o mel, que, como eu disse, daria um outro e-book só falando do mel, né? E os tipos de mel, de abelha, enfim. Eu tô com um mel aqui maravilhoso que a Xamã me deu, lá de Terra Mirim, das abelhas Uruçu, gente. E eu, no dia do eclipse da lua cheia agora, da lua vermelha, eu tomei um pouquinho e foi surreal, gente. Olha a cor desse mel. E ele é um líquido mesmo, tirado de dentro da colmeia, lá de Terra Mirim, rapaz. Assim, eu não quero nem botar nada aqui, porque só esse mel já é uma preciosidade, assim, uma medicina. A xamã também serve o mel com achuma, porque o achuma também é forte, o gosto dele. Depois que ela serve o achuma, tal, aí ela vem com um pouquinho de mel para gente na boca, para adoçar a boca, né, para trazer esse alimento também e tirar o gosto do achuma também, que é forte, né, e amargo pra caramba. E o mel, a doçura mesmo, ele traz essa união, né? O açúcar traz a glicose mesmo natural, traz essa união das substâncias, né? Então, é muito legal também trazer, como eu falei, né? Imagina o mel mágico da bênção das Três Marias, com cacau, com olhinho de cannabis, né? A gente vai experimentando e vendo qual que é a nossa dose naquele dia, naquele momento. Agora a gente vai entrar no cacau, né, Raquel? Já entra no cacau agora, né? E a gente deixa, então, o cacau para a próxima. Vamos ver se a Nath, que escreveu o cacau, ela consegue vir no próximo encontro, né? E o encontro de hoje ficou o cogumelo. A gente repetiu, né, o cogumelo para trazer mais ensinamentos e sempre. E se a gente ler de novo, a gente vai trazer outras percepções em outros momentos, e isso em tudo, né? Então, é essa magia de sempre trazer, né? Lembrar de situações, trazer vivências que a gente já passou por isso, né? Outros dias terão outras pessoas, então vai trazer outras coisas. E agradeço muito a presença aí de vocês todas aqui, mais uma vez nessa leitura. E que a gente possa encontrar, então, de repente, na semana que vem, porque eu vou para Paraty agora amanhã, e aí, de repente, na quarta, eu vejo, acho que na quarta-feira vai ser legal, um dia bom, para a gente começar com cacaucita. Aí a gente traz o cacau e já vai finalizando essa leitura, eu vou corrigir, gratidão, essas partes, né, do cogumelo, e aí a gente, vou botar também a gravação. E só alegria, minha gente, só alegria nessa benção, para a gente já lançar logo esse material e sair na prática, né? Que é o que importa, né? É a prática que dá a experiência mesmo. É na prática, né? Que eu venho falando, né? Porque os médicos, eles receitam esses remédios que vendem nas drogarias, mas eles nunca tomaram eles, né? A maioria receita os remédios sem tomar. A gente aqui, né, nessa parte ritualística, a gente experimenta, né? Para servir. A gente entra em iniciação, a gente mergulha para entender os pontos das medicinas, para que, quando chega uma situação dessa que a Janeira falou, né, dos três, ela não conhecia, mas ela conhecia essa força, né, essa força espiritual, né, então, é experienciando mesmo que a gente vai tendo esse controle, descontrolando, porque não é um controle, né, mas tendo essa sabedoria e confiança, né, na medicina, que é o campo é dela, né? A gente é só uma tradução, né?
Então é isso, minha gente. Gratidão, viu? A gente vai se falando. Gratidão, Raquel. A gente usou aqui o Google Meet da Raquel, por isso que veio um horário diferente, porque ela está lá em Portugal. Mas aí a gente não precisava parar, né? Então, gratidão, mana, por estar aí auxiliando também. E iniciamos a leitura 21 e 21. 21 e 21, é isso aí, só E alegria. finalizou 22 e 22. Devia ter tirado o print. Essas magias que acontecem, gente. Eu só agradeço mesmo. Então, gratidão e a gente se vê, né, na próxima. Um beijo para todas, boa noite e viva a benção. Muitas bênçãos para nós. Ih, Boa noite. boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.